resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Livro Hábitos Atômicos de James Clear. Hoje a gente começa uma nova etapa no livro. Hoje a gente começa a estudar a segunda lei da mudança de comportamento. Como se chama a segunda lei? Torne-o atraente. Torne-o quem, gente? Torne o hábito. Torne esse hábito atraente para você e você vai querer executá-lo. A primeira lei que nós estudamos exaustivamente era torne-o claro. Torne esse hábito claro, óbvio, que vai ser fácil de você executar. Agora, a segunda lei, torne-o atraente para você querer executá-lo, ok? A segunda lei, ela começa com o capítulo 8. O título do capítulo 8 é Como tornar um hábito irresistível. É bom, né? Se você pega um ótimo hábito e transforma ele num hábito irresistível, vai ser fácil para você fazer. Bom, e o capítulo 8 eu dividi em 3 partes para que os vídeos fiquem didáticos e não fiquem muito longos e vocês possam assistir com tranquilidade. Então, hoje a gente vai estudar a primeira parte do capítulo 8. E a primeira parte já começa com uma verdade que pode te incomodar profundamente. Por quê? Porque ele vai falar que você não falha porque você é fraca. Ele vai falar que você falha, ele vai falar que você falha porque você está cercada por coisas projetadas para serem irresistíveis e aí você não consegue resistir, ok? Então, para explicar isso que eu falei, o livro vai trazer um experimento muito curioso e também revelador. Vamos para a leitura, vamos saber de que se trata esse experimento. Depois eu pego essa leitura, faço um compilado das partes mais importantes para a gente tirar o miolo disso e entender o que o livro quer passar de mensagem para você, o que o livro quer te ensinar. E vou gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real, vida prática, assim que terminar o vídeo, ok? Então vamos lá. Capítulo 8, como tornar um hábito irresistível. Na década de 1940, um cientista holandês chamado Nico Tinbergen realizou uma série de experimentos que transformaram a nossa compreensão do que nos motiva. Nico, que acabou ganhando um prêmio Nobel por seu trabalho, investigava gaivotas prateadas, as aves cinzentas e brancas frequentemente vistas voando pela costa da América do Norte. Gaivotas prateadas adultas têm um pequeno ponto vermelho no bico, e Nico notou que os filhotes recém-nascidos bicavam esse local sempre que queriam comida. Para começar o experimento, ele criou uma coleção de falsos bicos de papelão, apenas uma cabeça, sem o corpo. Quando os pais saíram, ele foi até o ninho e ofereceu esses bicos aos filhotes. Os bicos eram falsificações óbvias e ele assumiu que os filhotes os rejeitariam por completo. No entanto, quando as pequenas gaivotas viram a mancha vermelha no bico de papelão, bicaram como se fosse a de suas mães. Eles tinham uma clara preferência por essas manchas vermelhas, como se tivessem sido geneticamente programados no nascimento. Logo, Nico descobriu que quanto maior a mancha, mais rápido os filhotes bicavam. Em determinado momento, ele criou um bico com 3 grandes pontos vermelhos. Quando o colocou sobre o ninho, os filhotes ficaram loucos, bicavam as manchas vermelhas como se fossem o bico mais maravilhoso que já tinham visto. Nico e seus colegas descobriram um comportamento similar em outros animais. Por exemplo, o ganso bravo é uma ave que nidifica no chão. Ocasionalmente, conforme a mãe se move no ninho, um dos ovos acaba rolando para fora, porque os ninhos são no chão. Sempre que isso acontece, o ganso vai até o ovo e usa o seu bico e pescoço
para puxá-lo de volta para o ninho. Nico descobriu que o ganso empurrará qualquer objeto redondo próximo, como uma bola de bilhar ou uma lâmpada, para o ninho. Quanto maior o objeto, maior a resposta. Um ganso fez um esforço ainda maior para empurrar uma bola de vôlei e se sentar em cima como se fosse um ovo. Como os filhotes de gaivota bicando automaticamente os pontos vermelhos, o ganso estava seguindo uma regra instintiva. Quando vejo um objeto redondo por perto, eu preciso rolá-lo de volta para o ninho. Quanto maior o objeto redondo, mais eu devo tentar recuperá-lo. É como se o cérebro de cada animal estivesse pré-programado com certas regras de comportamento. E quando se depara com uma versão exagerada dessa regra, ele se ilumina como uma árvore de Natal. Os cientistas referem-se a esses gatilhos exagerados como estímulos supranormais ou superestímulos. Um estímulo supranormal é uma versão aumentada da realidade, como um bico com 3 pontos vermelhos ou um ovo do tamanho de uma bola de vôlei, e provoca uma resposta mais forte do que a normal. Os seres humanos também são propensos a gostar de versões exageradas da realidade. A junk food, por exemplo, leva os nossos sistemas de recompensa a um frenesi. Depois de passar centenas de milhares de anos caçando e colhendo frutos na natureza, o cérebro humano evoluiu para valorizar o sal, o açúcar e a gordura. Tais alimentos são frequentemente densos em calorias e eram bastante raros quando os nossos ancestrais perambulavam pela savana. Quando você não sabe de onde vem a sua próxima refeição, comer o máximo possível é uma excelente estratégia de sobrevivência. Hoje, no entanto, vivemos em um ambiente rico em calorias. A comida é abundante, mas o seu cérebro continua a desejá-la como se fosse escassa. Atribuir um alto valor a sal, açúcar e gordura não é mais vantajoso para a nossa saúde. Mas o desejo persiste porque os centros de recompensa do cérebro não se alteraram por cerca de 50 mil anos. A moderna indústria alimentícia depende do prolongamento dos nossos instintos paleolíticos, além do propósito evolutivo. Um dos principais objetivos da ciência dos alimentos é criar produtos mais atraentes para os consumidores. Quase todos os alimentos em um saco, caixa ou pote foram melhorados de alguma forma, mesmo que apenas com aromatizante adicional. As empresas gastam milhões de dólares para descobrir o nível mais satisfatório de crocância em uma batata frita ou a quantidade perfeita de gás em um refrigerante. Departamentos inteiros se dedicam a aperfeiçoar a sensação de um produto na boca, uma qualidade conhecida como orosensação. As batatas fritas, por exemplo, são uma combinação poderosa, douradas e crocantes por fora, claras e macias por dentro. Outros alimentos processados intensificam o contraste dinâmico, que se refere a itens com uma combinação de sensações, como crocante e cremoso. Imagine a textura do queijo derretido em cima de uma crosta de pizza crocante, ou a crocância do biscoito recheado combinada com seu recheio macio. Com alimentos naturais e não processados, você tende a experimentar as mesmas sensações repetidas vezes. Qual é o gosto da 17ª garfada de couve? Depois de alguns minutos, o seu cérebro perde o interesse e você começa a se sentir satisfeito. Mas alimentos com alto contraste dinâmico mantêm a experiência nova e interessante, estimulando você a comer mais. Em última análise, essas estratégias
permitem aos cientistas de alimentos encontrar o ponto de felicidade para cada produto. A combinação exata de sal, açúcar e gordura que estimula o seu cérebro e faz com que você queira mais. O resultado, é claro, é que você come demais, porque os alimentos hiperpalatáveis são mais atraentes para o cérebro humano. Como Stephen Guyenet, neurocientista especializado em comportamento alimentar e obesidade, diz: ficamos muito bons em acionar os nossos próprios gatilhos. Essa frase é maravilhosa, né? Tem uma música, né, um funk que canta: eu não preciso de ninguém para fazer M comigo. É isso, gente, entendeu? A moderna indústria de alimentos e os hábitos excessivos que ela gerou são apenas um exemplo da segunda lei da mudança de comportamento. Torne o hábito atraente. Quanto mais atraente é uma oportunidade, mais provável é que se torne criadora de um hábito. Olhe à sua volta. A sociedade está repleta de versões altamente projetadas da realidade, que são mais atraentes do que o mundo em que os nossos ancestrais evoluíram. As lojas apresentam manequins com quadris e seios exagerados para vender roupas. A mídia social oferece mais curtidas e elogios em poucos minutos do que conseguimos no escritório ou em casa. A pornografia online combina cenas estimulantes em uma taxa que seria impossível de reproduzir na vida real. Propagandas são criadas com a combinação de iluminação ideal, maquiagem profissional e edições de Photoshop. Nem a modelo se parece com ela mesma na imagem final. Esses são os estímulos supranormais do nosso mundo moderno. Eles exageram características que são naturalmente atraentes para nós. E o resultado é que os nossos instintos vão à loucura, levando-nos a hábitos de compras, uso de mídia social, pornografia e alimentares excessivos, entre outros. A primeira parte do capítulo 8 termina aqui. E agora vamos falar sobre isso, porque eu acho que tem muita informação nova chegando nesse capítulo que ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Então vamos lá. O capítulo 8 começa com o Nico Tinbergen, né? Um cientista que estudava aves marinhas, né? Que vivem perto dos mares. E aí ele percebeu que os filhotes bicavam um ponto vermelho no bico da mãe para pedir comida. E aí ele fez uma coisa estranha, ele criou bicos falsos de papelão, colocou no ninho e ele esperava que os filhotes ignorassem, porém eles bicaram ainda mais. E quando ele exagerou o estímulo, colocando vários pontos vermelhos maiores nos bicos de papelão, os filhotes simplesmente enlouqueceram. Eles reagiram com mais intensidade ainda ao falso bico do que ao real. Então agora presta atenção nisso. Por que o livro usou esse exemplo? O que o livro está querendo dizer com isso? O livro está querendo dizer com isso que o cérebro ele não reage à verdade. Ele não reage ao que ele deveria reagir. Ele reage ao estímulo mais chamativo. Bingo! Né? É isso que o livro está tentando te dizer com a história das aves. E isso não acontece só com animais. O livro, na sequência, ele explica isso, que isso acontece com você todos os dias. Esses gatilhos, eles têm um nome diferente, um nome especial. Estímulos supranormais. Né? Eles vão além do normal, do comum, do esperado. São versões exageradas da realidade. E por serem versões exageradas da realidade, elas sequestram, essa é a palavra, o seu sistema de recompensa. Você fica aprisionado àquilo ali. Aquilo te hipnotiza, te enfeitiça. Agora olha para o mundo em que você vive. O que tem nesse mundo? Comida ultraprocessada, cheia de sal, açúcar e gordura.
Redes sociais que te dão dopamina instantânea, porque te mostram tudo que você quer ter na vida. Conteúdos viciantes que nunca acabam, os vídeos curtos das redes sociais, né? Produtos desenhados para te prender naquilo. Gente, isso não é coincidência, tá? Isso não é aleatoriamente. Isso também tem um nome específico. Isso se chama engenharia de comportamento. Olha que lindo. O seu cérebro, ele evoluiu para conseguir sobreviver na escassez. Mas você não vive mais na escassez. Você vive numa abundância artificial. Então, o seu cérebro, ele continua achando que ele precisa de açúcar. Mas o seu ambiente está entregando isso em excesso. E aí você acaba perdendo o controle, achando que o problema é você. Não é você. Aliviem-se nesse momento. O problema não é você. O problema é que você está sendo exposta a versões exageradas da realidade o tempo todo. E aí, quanto mais atraente é o estímulo, mais forte fica o seu desejo, mais automático fica o seu comportamento desejando aquilo. E mais difícil fica resistir àquele mau hábito, certo? Agora, você bem direta. Por que você não consegue parar de rolar o feed dos vídeos curtinhos? Porque a gente não consegue, né? É isso que acontece, é ou não é? Por que você come mais do que você precisa? Por que quando você já começa a ficar satisfeita, você não para de comer? Você ainda come mais meio prato? Ou você vai lá e repete? Porque tá muito gostoso, né? Por que você volta para hábitos que você já decidiu abandonar, que você já sabe que são maus hábitos? Eu sei a resposta, vou te falar agora. É porque eles são mais atraentes do que as outras alternativas que você tem. Qual que é a outra alternativa que você tem? Parar de rolar o feed e lavar a louça da janta. O que é mais atraente? Rolar o feed, gente. Né? O que é mais atraente? Você parar de comer uma comida gostosérrima que está no seu prato e lavar roupa, arrumar a casa, sair para trabalhar ou continuar comendo? Continuar comendo. Né? É isso. É simples, tá? É simples, é isso. Só que ao mesmo tempo é brutal. E é real. Né? O cérebro, ele não escolhe o que é melhor para você. Sinto te informar. É verdade. E só aqui a gente tem um bingo de milhões. Infelizmente, o cérebro escolhe o que é mais estimulante. O que é mais legal. E aqui é que está o perigo, porque você está tentando construir bons hábitos. Só que você está tentando construir bons hábitos num ambiente que torna os maus hábitos muito mais atraentes, muito mais atrativos. Gente, esse jogo é injusto, esse jogo você nunca vai ganhar, né? Você está jogando sem estratégia nenhuma. Quanto mais atraente uma oportunidade é mais provável que ela vai se tornar um hábito. É ou não é? Ela é muito atraente, você não resiste. Agora, olha para o seu redor com honestidade. Quais hábitos ruins hoje são extremamente fáceis e prazerosos? Aqui em cima eu já falei, rolar o feed, comer demais. Quais hábitos bons que parecem ser chatos, parecem ser difíceis, ou parecem que não têm uma recompensa imediata? Estudar, né? Manter sua casa em ordem, manter o seu corpo em ordem, saudável, é ou não é? Onde que você está competindo contra estímulos que já venceram a sua atenção? Você está competindo para perder, porque esses estímulos já venceram. Aonde? É na comida? É na hora de estudar? É na hora de trabalhar? É na hora de comprar? Você não compra o que você precisa, você compra o que você quer? O que na sua rotina foi projetado para te prender? E você ainda nem percebeu, tá descobrindo isso agora com esse vídeo. Pensa aí. Essa eu não vou nem responder, porque como você só percebeu agora, você mesma vai falar, né?
Você não vai vencer isso com força de vontade. É isso que eu quero que você entenda. Nunca você vai vencer isso com força de vontade. Ninguém, não é porque é você, ninguém. Sabe como você vai conseguir vencer isso? Apenas com estratégia. E é aqui que começa a virada da segunda lei da mudança de comportamento. Se você quer criar um hábito, um bom hábito, você precisa tornar esse hábito atraente, para você querer executá-lo até que ele vire automático, né? Você não pode torná-lo opcional, você não pode torná-lo neutro, não, você tem que torná-lo irresistível. Essa é a palavra, né? Na minha cartilha Mente de Ouro, eu te ensino exatamente isso. Como que você para de lutar contra esses estímulos externos, porque você sempre vai perder, tá? Essa luta você sempre vai perder. E você começa a usá-los a seu favor, é diferente. Você aprende a tornar os seus hábitos bons desejáveis, você aprende a reduzir o apelo dos hábitos ruins na sua vida, você aprende a reprogramar o seu sistema de recompensa, né, o tipo de recompensa que você quer receber. Você aprende a criar um ambiente mesmo, onde o certo é o mais atraente. Olha que legal. E ainda tem um bônus que é o cofre dourado da prosperidade, né? Para você aplicar isso na prática todos os dias, até você conseguir automatizar isso no seu cérebro. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora escreve para mim nos comentários. Qual hábito hoje, agora, na sua vida, é claramente mais atraente do que deveria ser? E está dominando o seu comportamento. Só preciso saber qual hábito. De cara você já sabe que não é um bom hábito, né? Você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui é vida real. Aqui você não depende de motivação. Aqui você aprende a jogar o jogo com o funcionamento real do cérebro, tá? Te ensino como o cérebro realmente funciona. Lembrem-se, o cérebro segue o que é mais atraente. Tem gente que está descobrindo isso hoje aqui com esse vídeo, né? E aí o ambiente, ele amplifica os seus desejos. E aí os hábitos são construídos ou destruídos. Depende do nível de estímulo. Tudo depende do nível dos gatilhos. É assim que você começa a entender esse jogo, a retomar o controle e construir uma nova realidade para você. Ok? Os filhotes, eles não escolheram o bico real, lembra? Eles escolheram o bico mais chamativo. E você faz isso todo dia. Essa é a verdade. Nós somos os filhotes, tá? O segredo, gente, não é resistir ao que é atraente, porque isso é muito difícil, a gente não consegue. O segredo é aprender a tornar o que é certo mais atraente do que é errado. Olha esse bingo. Esse bingo não é de milhões, ele é de bilhões, tá? Bom, já sabem, repito sempre, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu estou aqui, para ler essa página para você. Hoje, frente a esse tema, eu também te digo que o resultado que você ainda não tem está no nível de atração que você ainda não criou para os hábitos certos. Mas eu vou te ensinar a criar, ok? Já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque a próxima parte do capítulo 8, ela vai te mostrar como você vai usar tudo isso ao seu favor. Um beijo grande no coração de vocês.